Você se olhou no espelho e viu que o seu peitoral está um maior do que o outro, se desenvolvendo de maneira diferente. Não se preocupa que no vídeo de hoje eu vou ajudar você a resolver esse problema. Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é João Batista, eu sou especialista em consultoria fitness e estou aqui no YouTube ajudando você a treinar da melhor maneira possível e consequentemente atingir o seu melhor físico. Como vocês viram aí no início do vídeo, o assunto de hoje é assimetria muscular, onde a gente vai falar especificamente da assimetria do seu peitoral. Então é muito comum vocês identificarem com o ganho de massa muscular, com a hipertrofia, que essas musculaturas elas podem se desenvolver de maneira diferente. E hoje eu vou pontuar algumas coisas aqui que vão melhorar essa simetria, vão trazer uma visão um pouco mais holística, um pouco mais ampla, que vai resolver esse problema seu de uma vez por todas. Primeiramente, eu gosto de utilizar sempre aqui no consultório uma analogia que é o seguinte: em um assalto, quem grita nunca é o ladrão, e sempre a vítima. Eu costumo sempre fazer essa analogia relacionada à simetria. Então vocês ficam com a mente muito fechada em exercícios unilaterais para corrigir as simetrias. Mas pensa comigo, se aquela simetria ela existiu, ela começou, é porque tem alguma coisa causando aquela simetria. E é por isso que eu faço essa analogia. Num assalto, quem vai gritar é a vítima e não o ladrão. Então se aquela musculatura sua tá com essa simetria, tem outros fatores por trás daquilo que estão fazendo aquela simetria acontecer. E aí a gente vai entrar nesses pontos que vão clarear a sua mente de como você pode resolver isso. Primeiro a gente precisa pensar no equilíbrio muscular. No nosso corpo a gente tem músculos fásicos e músculos tônicos. Basicamente é o seguinte: músculos fásicos, quando eles estão inativos ou encurtados, a tendência deles é atrofiarem e ficarem fracos. Músculos tônicos, quando eles estão encurtados, a tendência deles é que eles fiquem mais fortes e hiperativos. Então isso vai causando um desequilíbrio de forças musculares, o que posiciona nossas articulações de maneira inadequada. E aí não permite que o movimento aconteça da melhor forma possível, o que causa a assimetria muscular. Então a gente precisa primeiro conferir como que está o equilíbrio de todas as musculaturas que estão envolvidas nas articulações daquele músculo que está assimétrico. E aí a gente vai ver que quando a gente fala de peitoral, tem duas articulações que a gente precisa se preocupar muito. Uma articulação verdadeira e uma articulação falsa. Então vamos começar falando da nossa articulação verdadeira, que é a articulação do ombro. Por que ela é uma articulação verdadeira? Porque ela tem ali o contato de uma estrutura óssea com a outra estrutura e existe esse encaixe. Então isso caracteriza uma articulação verdadeira. E quando a gente fala da articulação falsa, a gente está falando da cintura escapular, que apesar de não existir contato entre a escápula e o gradil costal, ela é uma articulação falsa, por não existir esse contato. Quando a gente fala de desenvolvimento de peitoral, essas duas articulações elas são muito importantes no desenvolvimento simétrico dessa região. Porque qualquer desequilíbrio que haja ali naqueles músculos que estabilizam tanto a região do ombro quanto a região escapular vão gerar uma mudança no padrão de movimento. E padrões de movimentos diferentes geram hipertrofia diferente. Quando a gente pensa na articulação do ombro, é interessante vocês prestarem atenção em vários grupos musculares. Dentre eles, 4 que são peitoral maior, peitoral menor, redondo maior e grande dorsal. Isso porque essas musculaturas, quando elas estão muito encurtadas, elas costumam posicionar o nosso ombro de uma maneira inadequada, ou em rotação interna, ou em slide anterior ali da cabeça do húmero, colocando o seu ombro um pouco mais para frente. E isso vai interferir diretamente na evolução do seu peitoral. Então vocês precisam se atentar bem a esse ponto. E quando a gente pensa na região escapular, a gente precisa prestar atenção em músculos como romboides maior e menor e serrátil anterior, tá? O serrátil ele vai ser responsável ali por grudar a borda medial da sua escápula no gradil costal. Os romboides vão ser ali responsáveis por puxar a sua escápula em retração. Também tem um trabalho muito grande do trapézio transverso fazendo esse equilíbrio. De forma geral, a gente precisa equilibrar a sua cintura escapular e fazer com que o movimento dela aconteça de forma correta, para que a articulação do seu ombro consiga trabalhar com um bom grau de liberdade e isso faça com que o seu peitoral trabalhe da maneira igual entre um lado e o outro. Porque se você tem uma articulação do ombro ou uma articulação escapular
trabalhando de maneira diferente de um lado para o outro, você consequentemente vai desenvolver as musculaturas de uma forma diferente. Quando você equilibrar tudo isso, equilibrar a sua articulação do ombro, equilibrar a sua escápula, todas essas forças musculares estiverem equilibradas e trabalhando de forma ideal, a gente precisa se preocupar com hipertrofia regionalizada. Então você vai observar qual parte da sua musculatura que deixou de desenvolver ao longo do tempo que você treinou com esses desequilíbrios musculares e a gente vai fazer uma seleção de exercícios direcionada para aquele ponto. Então, por exemplo, João, a minha parte que evoluiu menos durante esse período foi a parte clavicular do peitoral. Então a gente vai fazer exercícios que direcionem o estímulo para esses feixes de fibras, como por exemplo, supino inclinado articulado, supino inclinado com halter, crucifixo inclinado, todos os exercícios que priorizam esses feixes. Se foi a parte externocostal, essa parte aqui do meio, a gente vai priorizar exercícios onde a gente tenha uma resistência alinhada a esses feixes de fibras. Então, por exemplo, supino reto, crucifixo na máquina, pec deck, voador, todos esses exercícios vão atingir diretamente esses feixes de fibras. E se for nos feixes inferiores do peitoral, a gente vai pensar em exercícios como, por exemplo, crossover com a polia alta, barras paralelas, todos os exercícios que direcionem a resistência para esses feixes de fibras inferiores. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês como que vocês podem identificar essa simetria, descobrir quem está causando ela e, consequentemente, corrigir e melhorar o seu físico. Se você me assistiu até aqui, obrigado pela audiência, tamo junto, let's bora!